Na palavra encontramos luz, mesmo em meio à escuridão. No Apocalipse vemos Cristo, nossa esperança e salvação. Refúgio na palavra, firme até o fim. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Salmos 119, 114. Refúgio na palavra, firme. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olá, amigo, que bom estarmos aqui hoje para dar abertura ao grande seminário do Apocalipse, capítulo por capítulo. Tema central é refúgio na palavra. Iniciaremos hoje com o capítulo 1. E a mensagem central é a seguinte: Apocalipse 1 apresenta Jesus Cristo como o Senhor da história, o sumo sacerdote celestial e o Rei que voltará em glória. Mesmo em meio às dificuldades, Cristo permanece no meio de seu povo, guiando e sustentando sua igreja até o fim. Primeiro tópico, a revelação de Jesus Cristo, versos de 1 a 3.
O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Deus entregou a mensagem a Jesus, que a transmitiu por meio de seu anjo a João. O propósito é mostrar aos servos de Deus os acontecimentos que ocorreriam ao longo da história. E há uma bênção especial para quem lê, para quem ouve, para quem guarda, põe em prática as palavras desta profecia. No tópico 2, vemos a saudação às 7 igrejas, versos 4 a 8. João escreve às 7 igrejas da Ásia. A graça e a paz vêm do Pai, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Jesus é apresentado como a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Cristo nos ama, nos redimiu por seu sangue e fez de nós reino e sacerdotes. E é anunciada sua segunda vinda em glória, quando todo olho verá. E no terceiro tópico, João, na ilha de Pátimos, versos 9 a 11. João estava exilado na ilha de Pátimos por causa da sua fidelidade ao Evangelho. Em visão, no dia do Senhor, o sábado, ele ouviu uma voz poderosa como de trombeta, e ele recebeu a ordem de registrar tudo o que veria e enviar às 7 igrejas. Quarto tópico, a visão de Cristo glorificado, versos 12 a 16. João vê Jesus andando entre 7 castiçais de ouro. Cristo aparece como sumo sacerdote celestial, com as seguintes características: vestes sacerdotais, cabelos brancos como lã, olhos como chama de fogo, pés semelhante ao bronze polido, voz como de muitas águas, 7 estrelas na mão direita e o rosto brilhando como o sol. Que descrição maravilhosa do Filho de Deus! Esta é a visão que João teve lá na ilha de Pátimos. Quinto tópico, o consolo de Cristo, versos 17 e 18. João cai como morto diante da majestade de Jesus Cristo e então ele é confortado. Jesus diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Jesus possui as chaves da morte e do inferno, ou seja, da sepultura. E ele tem poder para tirar de lá. Ele está dizendo para João quem ele quiser. E tópico 6, o significado dos símbolos, versos 19 e 20. Ali João recebe a missão de escrever as coisas passadas, presentes e futuras. As 7 estrelas representam os mensageiros das 7 igrejas, e os 7 castiçais representam as 7 igrejas, como você já viu na ilustração, na narração do capítulo. Apocalipse 1 apresenta Jesus Cristo como Senhor da história, o sumo sacerdote celestial e o Rei que voltará em glória. Mesmo em meio às dificuldades, Cristo permanece no meio de seu povo, guiando e sustentando sua igreja até o fim. Querido, que Deus te abençoe ricamente, abençoe também tua família, tua casa, que não falte jamais o pão de cada dia na sua mesa. E quero orar dizendo que, pela graça e misericórdia divina, Deus está atento e disposto a ouvir a oração nesse momento. Então, querido Pai, amoroso Deus celestial, olhe para dentro de nós e em Cristo Jesus supra as nossas necessidades. Sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, enfim. Nós confiamos em Ti e em Ti esperamos. Se nesse momento alguém está nos ouvindo, está em conflito, está enfrentando, passando por uma crise, Senhor, poder Tu tens e basta Tu querer e os grandes e poderosos milagres acontecem. Então colocamos essa pessoa diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.